Sejam todos bem-vindos. Nós, essa noite, escolhemos conversar, refletir junto com vocês acerca de um tema que eu ouvi num canal que um orador espírita estudioso da doutrina chamado Saulo César tem chamado Reflexões, e nesse canal ele tem um programa chamado Reflexões Diárias. Então, ele faz uma breve reflexão acerca das questões do nosso dia a dia, né? Trazendo Jesus para a nossa atualidade, que esse é o objetivo da doutrina espírita, que a gente possa vivenciar esses ensinamentos de Jesus. E ele também faz todos esses comentários baseados nas obras do Evangelho segundo Emmanuel. Hoje nós vamos falar sobre uma passagem que está em Lucas, capítulo 11, versículo 10, em que Jesus diz o seguinte: pois todo aquele que pede, recebe, e aquele que busca, encontra. E nessa questão, né, o Saulo, ele nos faz pensar a respeito do que é que nós estamos buscando, né? Porque nós precisamos sempre saber o que é que nós temos dentro do nosso coração, né? E só nós podemos responder. O que é que nós buscamos na nossa vida? O que é que nós queremos, né? E é a partir dessas nossas buscas, a partir dessas nossas procuras, que nós vamos ao encontro daquilo que pede o nosso coração. Muito bem. A questão de nós pedirmos e recebermos, né, buscar e achar, na verdade, Emmanuel, nesse comentário que nós vamos ler depois na íntegra esse texto, ele diz que é uma lei universal, né? E nós precisamos entender que tudo isso conspira, né, da maneira como nós estivermos situando esses nossos desejos e essas nossas buscas. E tudo que se nós achamos tudo aquilo que buscamos, nós temos que ter um pouco de cuidado, né, para entender exatamente o que é que eu busco, o que é que eu quero, né, se eu vou encontrar. E aí nós temos vários caminhos. Mas sendo bem objetivos, nós temos duas rotas. Nós podemos buscar o bem e nós podemos buscar o mal. Nós vamos encontrar, certo? E é a partir daí que a gente vai, então, entendendo a necessidade dessa nossa vigilância, né? Onde é que eu quero chegar? Já que nós entendemos que somos filhos de Deus, criados para sermos perfeitos, né? Perfectíveis até uma certa relatividade, lógico. Sermos felizes segundo as questões espirituais, né? Sermos felizes além dessa questão da matéria, né? Enfim, sermos felizes naquilo que é importante para a nossa evolução espiritual. Então nós precisamos saber o que a gente está buscando, né? E principalmente quando nós sabemos que nós estamos sempre tendo algumas sugestões, né? Por exemplo, vamos pensar numa coisa bem simples. Vou usar um exemplo meu assim do passado, né? Eu me lembro quando eu estava planejando ter o meu primeiro filho, né? Eu já estava nesse planejamento e eu via muitas mulheres grávidas. Muitas mulheres. Nossa, eu via tanta mulher grávida e dizia, eu só posso estar grávida, né? Porque não pode ser tanta mulher grávida assim que eu estou vendo, né? E na verdade não tinha nada a ver, eu não estava grávida, mas era aquilo que eu procurava. Era aquilo que na verdade, a minha atenção estava naquilo. E naturalmente, o que acontecia? Eu prestava mais atenção naquelas coisas, certo? Depois, vamos pensar numa outra questão. Por exemplo, uma questão bem, assim, por exemplo, vou trocar de carro. Troquei meu carro, né? Nunca tinha visto aquele carro passar na rua na minha frente, mas depois que eu troquei o carro, eu só vejo aquele carro. Nossa, mas quanto carro igual, né? Nunca tinha visto esse carro, meu Deus, o que aconteceu? Todo mundo comprou esse carro agora? Mas não, né? O meu objetivo qual é? Eu estou atenta àquele detalhe que hoje é do meu interesse, né?
E da mesma forma são as coisas que nós pensamos, são as coisas que nós sentimos, certo? E aí nós vamos nos conectando, de alguma forma, àquilo que vai dentro do nosso coração. Nós usamos exemplos bem simples aqui, mas quando nós falamos de sintonia, é isso que acontece, né? Quando eu foco em alguma coisa que não é positiva, naturalmente o que acontece? Nós, sem percebermos, nós estamos sendo guiados para situações não positivas. E aí vem o perigo, porque as nossas decisões, elas começam a se basear naquilo que estão na nossa realidade, né? Isso é importante a gente pensar, principalmente na atualidade, quando nós estamos falando, por exemplo, de redes sociais, né? Até um tempo atrás, nós fazíamos assim, né, uma pesquisa, né? Por exemplo, eu vou trocar de televisão. Vou procurar uma televisão para ver se é mais barato, onde aqui é mais barato. Aí a gente ia lá, fazia uma pesquisa, né? E vinha lá uma série de informações sobre a televisão, onde compra, não compra, qual o preço, polegada, né? E aí, nas próximas horas, o que acontece? Chuva de informação de televisão. Você abre a rede social, televisão. Abre a outra, televisão. Ou seja, a internet ela está pronta para isso, né? Para nos entregar alguma coisa que a gente quer. E eles sabem como fazer isso, né? Eu sei que tem essa questão do algoritmo, sei lá, não entendo nada disso, né, Ju? Mas é assim que funciona, né? A gente agora não precisa nem fazer mais a pesquisa, né? A gente não precisa nem digitar mais. Esse que é o problema. Agora a gente é só falar perto do celular, só fala. Eu estava vendo uma blusinha, assim, eu queria uma blusa branca, daqui a pouco blusa branca, blusa, ou seja, eu nem perguntei, nem escrevi nada. Qualquer coisa que a gente fala agora, a coisa já vem naturalmente para nós. Ou seja, sugestões. Sugestões. E a gente começa, então, a entender, né, que aquilo ali está vindo para mim, eu preciso tomar uma decisão, e para que lado que eu vou? E aí, o que é que eu estou consumindo? E aí vem a nossa parte, né? Se isso acontece com as coisas, com os objetos, acontece com as informações também, né? Então, o que é que eu procuro? Eu estou procurando me alimentar de informações que me tragam algum crescimento, que me tragam alguma coisa positiva, que contribua para o meu crescimento intelectual, espiritual, mental, ou eu estou procurando situações de conflito, situações que me causam preocupação. Às vezes a gente procura situações que nós vamos criar mais ainda angústia dentro de nós. Dependendo do que a gente está passando, né? A gente vai lá e procura e se afunda mais ainda, porque aquilo vem igual uma enxurrada e a gente não percebe. A gente não percebe e a gente está sendo engolido por aquilo, né? Então, o que é que nós buscamos, né? E aí, o bem, procurar o bem é uma escolha nossa. Procurar o bem é uma escolha, como o mal também. O mal, nós estamos falando num sentido bem amplo, né? Algo que não me faça bem, algo que não contribua para que eu haja com equilíbrio, para que eu haja com segurança, né? Para que eu possa agir de uma forma equilibrada perante as pessoas, perante situações. Ou, às vezes, eu vou ali me basear em situações que nem são verdadeiras às vezes. Muitas das coisas que a gente percebe, que a gente nota, não são verdadeiras, são situações até que são um retrato de uma imagem momentânea daquela situação que nem é verídica. E a gente se ilude com aquilo, né? Então é importante que a gente faça essa nossa autoanálise para saber, eu estou buscando o bem ou não? Esse bem é a minha escolha, né? Na verdade, assim, tudo funciona como sintonia, né? Então, nós sempre falamos assim, se eu sintonizar, né, os meus pensamentos, os meus desejos no bem, naturalmente eu vou atrair aquilo. E às vezes, o que acontece também?
nós passamos por situações em que nós sofremos até por uma situação de outras pessoas. Por quê? Porque a gente até acha que está fazendo boas escolhas, boas buscas, mas às vezes aquela pessoa que a gente ama, né, um filho, um amigo, um marido, esposa, enfim, aquela pessoa está fazendo escolhas que a gente não considera certo, que a gente acha que não é bom, que a gente sofre por aquilo. E o que acontece? A gente vai mudar aquela situação? Não. Então a gente precisa fazer a escolha de entender também que aquela situação não está ao meu alcance. Porque eu não mudo ninguém, a pessoa só muda quando ela quer mudar. Se nós pensarmos em nós, quantas coisas nós já fizemos que a gente não faria hoje? Mas que na época que talvez alguém tentou nos alertar, a gente disse, não, é isso aí que eu vou fazer e pronto, está acabando. E hoje eu volto lá e digo, nossa, jamais eu faria isso de novo, jamais. Só que eu cheguei a essa conclusão depois da minha experiência, depois do meu amadurecimento, né? Enfim, de tudo que eu já pude passar e chegar à conclusão pela minha própria vontade. Então, vontade e ação são extremamente poderosos, mas isso só se atinge na individualidade. Eu faço isso. Eu não posso fazer isso pela Júlia. Se eu achar que a Júlia está equivocada, eu posso até tentar ajudar de alguma forma, acolhendo, estando do lado, tentando dar alguma dica, mas a Júlia só vai mudar quando ela quiser mudar. E a gente sofre por aquilo e a gente, às vezes, atribui o nosso sofrimento àquilo. Eu estou assim porque aquela pessoa faz isso, 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 isso. Essa é uma responsabilidade individual. Eu tenho que estar forte para que eu possa ajudar aquela pessoa quando ela fizer a escolha, quando ela fizer a busca que ela precisa fazer e quando ela quiser encontrar realmente o que ela precisa, né? Aquilo que Jesus promete para a gente vai buscar, a gente vai achar. Mas o que é que a gente está procurando? Eu vou ler aqui esse texto de Emmanuel, que fala justamente sobre essa passagem. Então, Emmanuel ele faz as suas considerações justamente acerca dessa passagem. Pois todo aquele que pede, recebe, e aquele que busca, encontra. Lucas 11:10. E ele faz o seguinte, ele dá o seguinte título: acharemos sempre. Ou seja, acharemos tudo que a gente procurar. Mas vamos ver o que a gente está procurando. Ao experimentar o crente a necessidade de alguma coisa, recorda maquinalmente a promessa do mestre quando assegurou resposta adequada a qualquer que pedir, ou seja, procura que você vai achar. Né? Importa, contudo, saber o que procuramos. Naturalmente, receberemos sempre, mas é imprescindível conhecer o objeto de nossa solicitação. Asseverou Jesus: quem busca, acha. Quem procura o mal, encontra-se com o mal igualmente. Existe perfeita correspondência entre nossa alma e a alma das coisas. Não expendemos uma hipótese, examinamos uma lei. Ou seja, há total sintonia entre o que buscamos e o que encontramos. Para os que procuram ladrões, escutando os falsos apelos do mundo interior que lhes é próprio, todos os homens serão desonestos. Assim ocorre aos que possuem aspirações de crença, acercando-se desconfiados dos agrupamentos religiosos. Nunca surpreendem a fé, porque tudo analisam pela má fé a que se acolhem. Tanto experimentam e insistem, manejando os propósitos inferiores de que se nutrem, que nada encontram efetivamente, além de desilusões que esperavam. A fim de encontrarmos o bem, é preciso buscá-lo todos os dias. Todos os dias. Não é hoje, não é de vez em quando. É todos os dias, é um esforço diário nosso. Inegavelmente, num campo de lutas chocantes, como a esfera terrestre, a caçada ao mal
é imediatamente coroada de êxito pela preponderância do mal entre as criaturas. A pesca do bem não é tão fácil. No entanto, o bem será encontrado como valor divino e eterno. Então nós sabemos, ainda passamos pelo mundo de provas e expiações, o mal ainda prepondera, né? Tanto que as notícias ruins são aquelas que mais têm destaque, aquelas que, né, correm mais rapidamente. Mas as boas notícias existem também, as coisas boas também acontecem, mas elas não são noticiadas, infelizmente, porque elas não dão ibope atualmente. Esse é o mundo que a gente vive ainda, mas o bem existe, né? Mas o mal ainda parece muito maior. É indispensável, pois, muita vigilância na decisão de buscarmos alguma coisa. Porquanto o mestre afirmou, quem busca acha, e acharemos sempre o que procuramos. Que a gente possa, então, na nossa caminhada, que a gente possa usar essa lei ao nosso favor, né? Fazendo as escolhas, procurando sim, né, o bem, que a gente possa estabelecer objetivos, né? Sabendo que a gente erra, que a gente tropeça, que a gente cai, que às vezes a gente vai por um caminho que não deveria ir, mas tendo a consciência de que nós temos a possibilidade de fazer a busca consciente pelo bem. E assim que a gente tem essa possibilidade, fazer isso em qualquer situação, né? Quando a gente estiver numa conversa com alguém, num bate-papo comum, quando a gente estiver observando uma pessoa, quando a gente estiver fazendo um comentário, né? Que a gente busque esse bem, que a gente não deixe, né? Que a gente não alimente o cachorrinho bom que está aqui e o cachorrinho mau. Não vamos alimentar o mal, vamos alimentar o bom. Vamos fazer comentários que sejam produtivos, que não sejam pejorativos, né? Que a gente possa ter um olhar mais positivo sobre as situações, né? Para que a gente realmente consiga, né, pouco a pouco, contribuindo para essa nossa evolução aí espiritual que a gente tanto necessita, né? Então eu agradeço pela atenção de todos, que a gente possa continuar agora, né, em sintonia com esses que agora conosco estão nos visitando individualmente, cada um de nós, né, sabendo das nossas necessidades, fazendo esse diagnóstico do que se passa ali dentro dos nossos corações, né? Quando a gente entrar ali naquela sala para receber o passe, né, essas energias, que a gente possa então falar abertamente com Deus, vamos conversar com Ele, né? Vamos expor, vamos pedir que a gente possa ser ajudado, vamos pedir ajuda, né, de coração aberto, que é isso que nós viemos buscar aqui e é isso que nós vamos receber, certo? Muito obrigada, uma boa noite a todos.